Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo para darmos continuidade ao estudo dos movimentos. Esse é o vídeo 04. Se você não assistiu o vídeo 03, está aí o link na descrição desse vídeo. Vai lá, assista ele com calma e depois você vem para esse. No vídeo 03, nós já vimos o conceito de velocidade escala média, de velocidade escalar instantânea e também as unidades de medida para essa grandeza. No entanto, em muitas situações, se faz necessária a conversão entre as unidades de medida. Como eu já havia dito lá na aula 01, né, na introdução à física. Então, nesse vídeo 04, nós iremos aprender a converter uma unidade de velocidade em outra. Como, por exemplo, metros por segundo, que é a unidade padrão do SI para velocidade, em quilômetros por hora, que é a unidade mais comum no nosso dia a dia. Então, nesse primeiro tópico aqui, eu trago conversão de velocidades, que é o tema do nosso vídeo. A conversão de unidades ela tem uma grande importância, né, porque existem várias diferentes unidades para representar a mesma grandeza, como eu falo aqui nesse primeiro parágrafo, certo? Então, há países, por exemplo, que a unidade de medida de velocidade é milhas por hora. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles adotam milhas por hora. Aqui no Brasil, a unidade padrão de velocidade que é adotada é quilômetros por hora. Então, em muitas situações, né, a conversão ela se faz necessária para compreendermos uma determinada informação. Por exemplo, quanto vale a velocidade 50 milhas por hora em quilômetros por hora? Imagine que você está lá nos Estados Unidos. E aí você vê lá a informação. 50 milhas por hora. Só que você está acostumado à unidade quilômetros por hora. Então, o que é que você deve fazer para entender aquela informação? Você vai converter aquela velocidade em quilômetros por hora. E aí você vai ter uma noção, né, da velocidade que você deve estar. Então, nós obtemos essa resposta quando realizamos a conversão, né, de unidades de velocidade. Nessa nossa jornada, nós iremos trabalhar mais as unidades de metros por segundo e quilômetros por hora, certo? Nós vamos aprender a converter, nesse vídeo de hoje, uma unidade na outra. Então, existem várias relações entre as unidades, as diferentes unidades de velocidade. No entanto, nós iremos aprender uma das mais importantes, né, que é a relação entre metros por segundo, a unidade padrão no SI, e quilômetros por hora, né, que é a unidade que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Resumidamente, a regra está mostrada aqui abaixo, né, a relação entre metros por segundo e quilômetros por hora. O que é que significa essa regra? Se você tem uma velocidade em metros por segundo e quer transformar, converter essa velocidade em quilômetros por hora, você deve multiplicar por 3,6. É um fator 3,6. Se você tem uma velocidade em quilômetros por hora e quer converter essa velocidade em metros por segundo, você deve dividir por 3,6. Mas por que 3,6? Eu vou demonstrar por que utilizamos esse fator de conversão. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é o seguinte. Para você entender como chegar àquele fator de conversão 3,6, você tem que entender o seguinte, que 1 quilômetro, olha só, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora equivale a 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. Agora, você tem que entender também o seguinte. Por exemplo, um valor qualquer aqui, sei lá, vou pegar 2. Peguei aqui o valor 2 para exemplificar. Se eu multiplicar por uma coisa, por exemplo, um 5, e dividir por essa mesma coisa, no caso 5, eu vou multiplicar por 5 e dividir por 5. Eu não altero essa conta. Como assim, Wellington? Por exemplo, se eu pegar, multipliquei por 5 e dividir por 5, eu vou ter o 2 novamente. Eu não alterei a conta. Por quê? Porque 5 dividido por 5 é 1, certo? Isso parece ser muito fácil. Mas esse recurso nós iremos utilizar
para entendermos como chegar naquele fator de conversão 3,6. Então, vamos partir aqui de 1 quilômetro. Olha só, 1 quilômetro por hora. Então, nós temos aqui a velocidade, né, de 1 quilômetro por hora. Ok? Nós queremos chegar em metros por segundo. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vai multiplicar, certo? Por 1.000 metros e dividir por 1 quilômetro. Por quê? Porque 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Não foi isso que a gente anotou aqui em cima? E isso aí já está, eu já falei disso no vídeo 01. Se você não assistiu, vai lá dar uma conferida. Welles, por que você multiplicou? Eu multipliquei por 1.000 metros e dividi por 1 quilômetro, porque, como eu falei aqui, se eu multiplicar por uma coisa e dividir por essa mesma coisa, eu não altero a conta. Então, eu multipliquei por 1.000 metros e dividi por 1 quilômetro, que é a mesma coisa, para não alterar esse valor inicial aqui. Só que aqui já apareceu a unidade em metro em cima, que é o que eu quero. E aí eu vou multiplicar também por 1 hora e dividir por 3.600 para não alterar, porque 3.600 segundos corresponde justamente a 1 hora. Pronto. Agora nós podemos cancelar algumas unidades. Nós temos quilômetro em cima e quilômetro embaixo. Então, simplesmente podemos cortar. Nós temos hora em cima e hora embaixo. Então, a gente corta. Multiplicando essa parte toda aqui de cima, nós vamos ter 1 vezes 1.000 vezes 1 dá 1.000. Qual foi a única unidade que sobrou aqui em cima? Metro. Né? Porque hora foi cancelado e quilômetro também foi cancelado. Dividido. Aqui embaixo, 1 vezes 1 vezes 3.600. 3.600. E a unidade, segundo, que foi o que sobrou. Certo? Agora aqui nós simplificamos. Divide aqui por 1.000 e aqui por 1.000. 1.000 dividido por 1.000 fica 1. 3.600 dividido por 1.000 vai ficar 3,6. Olha o fator aqui já. Metros por segundo. Olha o fator 3,6 já aparecendo aqui. Então, veja, quando a gente tem a velocidade de 1 km por hora e quer transformar em metros por segundo, simplesmente nós dividimos por 3,6. Certo? Essa aqui é a nossa primeira relação. Agora, se a gente tiver ao contrário, se a gente tiver a velocidade de 1 metro por segundo e a gente quiser transformar em quilômetro por hora, o que é que a gente faz? A gente vai multiplicar aqui por 1 quilômetro e dividir por 1.000 metros, porque 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, então eu não altero essa conta. E vou multiplicar aqui por 3.600 segundos e dividir por 1 hora. Então, metro com esse metro vai embora. Segundo com esse segundo vai embora. Em cima vai ficar o quê? 1 vezes 1 vezes 3.600 vai dar 3.600 quilômetros. Dividido por 1 vezes 1.000, 1.000. 1.000 vezes 1, 1.000. Horas. Né? Simplificando aqui, dividindo em cima e embaixo por 1.000, nós temos em cima, no numerador, 3,6 e 1.000 dividido por 1.000 dá 1. Então, não precisa colocar aqui embaixo. Então, vai ficar quilômetros por hora, que foi o que sobrou das unidades. Então, veja o que foi que a gente fez aqui. A gente partiu o quê? 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. A gente partiu de 1 metro por segundo e chegamos em 3,6 km por hora. Então, isso significa que se você quer converter metros por segundo em quilômetros por hora, você simplesmente pega o valor e multiplica por 3,6, que é esse resultado que chegou aqui. Se você está em quilômetros por hora e quer chegar em metros por segundo, você simplesmente vai pegar esse valor
e dividir por 3,6, que foi essa parte aqui de cima. Então está demonstrada aqui essa regrinha para vocês, que está de forma mais simples. E eu vou deixar aqui um exercício para vocês resolverem. Fazendo uma análise de um deslocamento de um jogador de futebol, foi observado que ele percorreu, durante uma partida de 90 minutos, uma distância no total de 20 mil metros. Calcula a velocidade média desse jogador e forneça em quilômetros por hora. Então, você simplesmente vai usar a fórmula da velocidade escalar média, calcular a velocidade e depois transformar em quilômetros por hora. Então, nesse vídeo era isso que eu queria falar para vocês. Se você gostou, dá continuidade, vai para o vídeo 05. Se não entendeu, assista ele novamente com calma. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí, pergunta que eu irei te responder. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto.